professor catedrático. Alocução, promoção professorial. Notes on promotion to full professorship by senior lecturer, Dr. João Canso Freitas. Magnífico reitor, membros do Senado Acadêmico, distintos dignatários, comunidade académica, ilustres convidados, senhora no senhor Cira. Honra ida Badil Institute of Technology enquanto instituto universitário e a Timor-Leste, onde marca e a história pela primeira vez, promoção no quadro ida da categoria professorial e a âmbito regime carreira universitária. No dar founding rector, no professor sênior e a Dili Institute of Technology, honra no prazer bauti de Maihau, a tua presente e sessão solene idané, a locução da promoção professora doutora Catarina Williams Van Klinkenian, da categoria professora catedrática. Permite-hau a tu confessa saimos razão selo, além de incumbência senioridade, nebe talvez egoísta e tuan. Hau ni hakaran atu lahusikli oportunidade dane sem presta publicamente. Hau ni modesta homenagem ba professora doutora Catarina ba ni promoção professorial e a loron ni daoi. Cerimônia solene nebe marca a promoção professorial ba primeira vez. Sai parte fundamental ba Dili Institute of Technology e desenvolvimento institucional. Enquanto instituição acadêmica e ensino superior e a Timor-Leste, onde atribui escalão acadêmico nebe aslio e a mundo acadêmico, bani pessoal docente ida. Ne resultado do serviço bot, tenacidade, realização no conquista acadêmica significativa. Oi, nebe professora doutora Catarina Williams Van Klinken investe ona durante nesse serviço e a Dili Institute of Technology desde 2004. Nessa instituição de ensino superior, missão universitária do Institute of Technology, NIANMAC, desenvolvimento capital humano, criação capital intelectual, na contribuição ativa para o progresso da sociedade NIAN, no Instituto de NE em Sereba. No NE, cumpre mais ato contextualiza, no Haroman Assembleia toma aqui NE e a ocasião de hoje, aspecto Sir Morris NIAN, no liu desempenho, professora doutora Catarina Williams Van Klinken NIAN, nomeadamente, e a Centro Línguas de Haiti, nebe merece particular destaque. A locução idane, breves notas biográficas, com a pessoa, professora doutora Catarina Williams Van Klinkenian. Doutora Catarina Williams Van Klinken, Morris e Holanda, em 1961. Liu Tinantolo, nia pai ho mãe, Ari ho anek Van Klinken, muda husi Holanda, vai a Brisbane, Austrália. Sirene uan ainen bot hotu ihanaba. Catarina foi linguística no informática e a University of Queensland. Nia gradua em 1985, ho first class honors. Ho di manan medalha Universidade Nian. Durante tinansia nilaran, nia halo serviço oi e a área informática. E a tempo na vamos, nia cabem ho Sr. Rob Williams, pesquisador agricultura Nian, no nascer na rua muda ba distrito. E em 1993, mas que ela quilômetro atstolo Hussey Canberra, Catarina decide fazer doutoramento com a linguística e Australian National University, onde ela pesquisa com a tetunteri que é Betun, província Nusa Tenggara Timur, República Indonésia. Nia remata doutoramento no gradua em 1998. E em janeiro de 1999, Catarina honela em Caben, Rob, bucadalan a Tumuda Mai, Timor-Leste. Durante o período de consulta popular, Catarina serviço ho nomet e a suai, fofong e a beto depois e a taroman. Ho tutia nia hahu estuda tetundili. No ia 2002, serviço hamutu com o UNDP, ho de prepara glossário no halo tradução da eleição presidencial. E em outubro de 2002, Catarina nia lá em Caben, Sr. Rob, resigna ang o serviço permanente e a governo australiano. Nos sirena em rua decide muda mai e a Dili, Timor-Leste. Catarina serviço ao Peace Corps
durante tinanida, hori hakerek Peace Corps East Timor Teton Language Manual. To agora, livro ne é mais estrangeiro barak usa na fatin, hori aprende Teton. E em fevereiro de 2004, Catarina hau serviço e Dili Institute of Technology, no dar coordenador língua. E a tempo neba, hau assume cargo no dar reitor de IT, no professor residente único nebe doutorado. Hau haksolok tebes simumana Catarina, doutorado e datan e a Dili Institute of Technology, no hamuto com colega Circelo, a me concebe no hari de IT husi zero. Husi tempo neba, nia lidera Centro Estudo Língua, nebe agora e a departamento HAT, e da ida inovativo e a contexto Timor-Leste. E a departamento Teton Rua, e da for curso intensivo para estrangeiro Sira, husi nível básico, to avançado. Mestre Sira e Centro Língua né, foi na formação ba ema Rihun Rua Atusnen, husi nação Walnul Resin Rua. Departamento de Selo Canor estudante dit, conaba oinsa usa Teton e a contexto educação no serviço. Docente Sira, hamuto ko Catarina, hakerek ona manual Teton Tolo. Departamento Português Mos, hakerek ona manual Rua. Departamento Inglês único, também hanor inglês intensivo durante tinantomak ba estudante fon hot. Além de taumatan para departamento hat né, Catarina Mos foi tempo sorimbalon, holi lidera a tradução Novo Testamento ba Teton Dili loronian nebe remata ona. E a área pesquisa no publicação, Catarina haré liu batetum, inclui gramática, mudança língua, contacto língua, dicionário ou glossário, hanor em liantetum ou tradução. Pesquisa ou publicação né, barak halo hamutu com o professor John Hatchek, husi da University of Melbourne, a senhora Olinda Lucas, nomos colega o edit larang. Niamos facilita docente língua balum, hori halo pesquisa rasi, to siramos apresenta resultado pesquisa e a conferência internacional sira. Catarina, na publicação principal, marca dicionário no glossário HAT, livro gramática Teton Terik, ou Teton Dili HAT, manual para estudante universitário tolo, no manual Teton para estrangeiro Rua. E amos artigos sobre Rua com a linguística e a jornal internacional, que é livro. Artigos sobre Rua e a nível nacional, ou artigo Rua com a consulta popular ou turismo aventura. Kono ba turismo aventura ne, hobi ida ba Catarina ho ni lain kaben rob. Sira he bicicleta ba município ototo. Gosta naning ho de are foho notasi ni furak. No bye sira promove ho de lori maluk sira husi railiur, ho de bele mai haleu Timor, ho de nune sira ni laramos bele monu ba rai furak idane. No dar parte processo avaliação ba promoção professorial, perito linguístico internacional na Entolo, no nacional ida. Hot líderes no conhecido no dar linguísticos e a campo candidatura iraniana. Sira maksai external reviewers, hori halo avaliação bani trabalho acadêmico. Sira avalia desempenho acadêmico, doutora Catarina Nian, e a área pesquisa no trabalho criativo original. Sira tuir critérios, elegibilidade no atribuição de exige candidato, tem que atuar desempenho meritório, no excelência e a área importante de tolo. Ensino e investigação científica que trabalho criativo nos serviços comunitários. Excelências. A nomeação definitiva para a categoria profissional, regime carreira docente universitário, nebe Ashley Uné, professor catedrático, o regime tempo integral, loque ona dalan no desafio de IT no dar instituição acadêmico e ensino superior, atuahu loque concurso, para nomeação função professoriado, tuir exigências regime carreira docente universitário nian e a área especializada sira no curso sira nebe DIT ia. No dar prática internacional e a Universidade Mundo Tomak nian. Depois de doutoramento, professor ida bele hetan título tolo, husi bele hetan título ida, husi título tolo, nomeadamente professor assistente, professor associado ou professor catedrático. Professor doutorado, hahu inicialmente na carreira docente no dar professor assistente e a Portugal servou o professor auxiliar. Hafoin liutilan lima kanen ho serviço macas belehetan promoção para professor associado, ka associate professor. Husi professor associado, depois de ensino na investigação científica e a posição no serviço clean, para período tina lima kanen, doutorado ida belehetan promoção para professor catedrático. Nebe Brasil servou professor titular. Promoção para posto Asliu e a mundo acadêmico né,
requer sucesso sustentado e ensino e investigação científica nos serviços comunitários. Nebe sujeito à avaliação na revisão Rusipares. Nebe conta com participação revisor external e internacional. Hanessan, doutora Catarina Nicaso. Tané, cargo professor catedrático na posição de nebe asliu no prestigioso liu e o mundo acadêmico. Rusisor em selo, depois da graduação mestrado da Huluk Nian Ohin, do Institute of Technology MOS, prepara a Angela a embarca da e o projeto bot no ambicioso ida. Hori hahu, programa de doutoramento e a futuro próximo. Bané, excelência e ensino na investigação científica, essencial teves. No exige corpo docente nebe formado, cursi professores doutorados. Ato hatudo sirenia conquistas acadêmicas, hori eventualmente bela preenche candidatura ba categoria profissional sira nebe o inhautemi, tuir exigência regime carreira docente universitária nian. Professor Sira, lá os daí tem que desenvolver perfil nacional, no internacional, no dar especialistas e a Sira ideia da área. Sira mos tem que prestar serviços para a universidade, no ba profissão. E a NB, professora doutora catedrático ida tem que fornecer liderança essencial e a governança corpo docente nian, na governança compartilhada e a Sira em organizações profissionais. Deal Institute of Technology, enquanto instituição académica e ensino superior, NB incentiva, apoia e estimula ensino e investigação científica, no extensão. Banhira concede título, professor catedrático, lá os dei também reconhecimento justo, para a professora doutora Catarina Williams Van Klinken, mas bemos no forma, a tu convida Sira Barak Lutan, a tu lá o tuir, ori no na Roman Matenek Nian, bela recompensa, Sira e a jornada final, to escalão aslio, carreira docente universitária, ca professor catedrático. Ne, halau hanoin keras buat nebe oin amlulik leliu, no ia livro provérbios nebe dehan. Sabedoria, no conhecimento, halibur rico soin wa intebes, basira nebe hakua kamatenek. Lorong ita tem que ambição a tu aprender buat rumatan, não aprende na fati. Posicionamento intelectual no profissional irane e a sintonia total, o sentido clean liu, universidade indiagnar e a sociedade mas desenvolvimento capital humano, criação capital intelectual na contribuição ativa para o progresso da sociedade nian. A tu exemplo, Mana Catarina Nian, agora professora catedrática, serve no dar inspiração para acadêmicos todo, especialmente se no serviço de IT, para a construção futuro melhor para a Nian, para o instituto, nova sociedade toma. Magnífico reitor, senhoras e senhores, Lorong Ohin, sai do motivo hak solo, para a professora catedrática Catarina Williams Van Klinken, honi família, para o Institute of Technology, para Itahoto, inclui mana oferta Sirahoto nebe serviço a professora Catarina, para Sirahoto nia generosidade, nebe sa instrumental, hori tulu nia toia ponto culminante irane. Tane, senhora no senhor Sira, ho honra no privilégio bot, ho apresenta Catarina Williams Van Klinken, professora catedrática. Muito obrigado. Leitura de espaço reitor com a promoção professor catedrático e a Dili Institute of Technology, Husi Proreitor Plano da Cooperação Externa, Sr. Justino da Silva. Despacho Reitor Dili Institute of Technology, número Senuru Sinwalu, bara Eri, Trasudi, bara Senuru, bara Rihurua Ruanulu. Konaba, promoção professorial ba Catarina Williams Van Klinken, PhD. Considera kata, atua sai qualidade de ensino superior, luz e capacitação docente nian, nesse investimento recurso humano, pode assegurar qualidade e ensino, investigação científica no serviço comunitário. Ministério da Educação, halau política regime carreira, docente universitário sira no instituição ensino superior sira e a Timor-Leste. Hodia segura ninha andamento hodia, política regime carreira ba universitário no mos Instituto Ensino Superior, haturia decreto lei número hito bara ring rua sanlura sin rua
no Decreto-Lei número tolo para Rio Rua Sanu Resinhat, com a alteração primeiro Decreto-Lei número hito para Rio Rua Sanu Resinrua, com a Estatuto Carreira Docente Universitário, no Diploma Ministerial número tolo nulo recentolo para ME para Rio Rua Sanu Resinhat, com a proceder à aprovação manual certificação docente universitário CEDU. Ministério da Educação liu-se direção CEDU halo na socialização no piloto para implementação do regime carreira docente universitário. No Instituto do Ensino Superior Privado Nevesai modelo para processo regime carreira docente liu-se processo homologação. E tinang Rio Rua São Lourenço direção CEDU Ministério da Educação halau socialização ia dit. E tinang Rio Rua São Lourenço reitor dit estabelece gabinete CEDU ia dit hodi prepara no verifica docente sirinia dados. Resultado da avaliação no verificação dados docente nian entrega-se gabinete CEDU ba reitor dit ia lorong Rua Nulu resensia fulong abril tinang Rio Rua São Lourenço. Dados sirakne hato ona baia Ministério da Educação. E tinang Rio Rua São Lourenço estabelece painel internal hodi halau primeira avaliação. Painel internal ne composto husi Professor Dr. Aurélio Guterres husi UNTL, Professor Dr. Manuel Florencio Von husi DIT, Professor Dr. Álvaro Menezes Amaral husi DIT. Ia fulang março tinang Rio Rua São Lourenço gabinete CEDU DIT estabelece equipa técnica hodi recolhe documentos no halo contagem crédito tuir procedimento manual CEDUnian. Equipa técnica consiste husi Professora Doutora Teresa Freitas Belo husi DIT, Professor Dr. Traço DIT para tolo para Rio Rua São Lourenço com a permissão processo serviço CEDU ligado à promoção professor catedrático ba aplicante. Conselho Científico DIT aprova resultado da avaliação na verificação husi painel internacional. Relatório Reitor DIT e encontro Board of Trustees e Lorong Rua fulong outubro tinang Rio Rua Ruanulu. Hakoto Reitor DIT da Presidente Senado Dili Institute of Technology Hakoto Despachone Hanesan Tuirmai. Primeiro, docente Dili Institute of Technology Honaran Catarina Williams Van Klinken, PhD, com número de identificação D Sanulu Recing Ida Nenulu Recinghat. Fating no data Morris Hockfan Lorong Ruanulu Recing Fulang Março Tinang Rio Ida Atusia Nenulu Recing Ida. Hahu serviço ihedit tinang Rio Rua grau acadêmico doutor, título acadêmico PhD, área conhecimento linguística, área especialização liantetum, escalão no nível C1, categoria leitor orientador, unidade de serviço docente língua tetum dit. Hahu ohen lorong Ruanulu recensia fulong outubro tinang Rio Rua Ruanulu aprova no for progressão carreira husi categoria leitor orientador ho escalão no nível C1 promove a categoria professor catedrática ho escalão no nível A ho crédito cumulativo Rio Ida Atusia Hitu ho função no direitos inerentes e a área conhecimento linguística área especialização língua tetum. Segundo, regalia no direito sirahu aplica baseada e a despacho idane. Terceiro, despacho idane também em vigor hahu si lorong aprovação niang. Dili lorong Ruanulu recensia fulong outubro tinang Rio Rua Ruanulu. Professor Dr. Álvaro Menezes, reitor, presidente Senado DIT. Atribuição formal, professora catedrática, a doutora Catarina Williams Van Klinken. The conferring of the academic rank of full professorship by the Honorable Rector.
Maitaotu Basaliman pa profesora catedrática. Horacio Sapientia, José profesora catedrática Catarina Williams van Klinken. Hala favor. Obrigada, BMC. Raoni respeito, para a diretora-geral, Ensino Superior, diretor Ana, magnífico reitor Sierra José Universidade Sierra Seluk e Timor-Leste Laran, os distintos convidados José Organização Selo Seluk. Hatoomos raoni respeito para presidente o membro Board of Trustees DIT, para presidente Conselho Permanente, presidente Conselho Fiscal, magnífico reitor, o pro-reitor Sierra, decano, o diretor Unidade Sierra, amu kapalaundi, o Civitas Académica Tomac. La aluha, hato haunia, hakuak po pagraduando Sierra Hotu, o Sierra família Tomac. Homos for haunia respeito ba ema ida nebela marca presença iene. Padre Jesuíta, Professor Dr. João Inocência da Piedade. Niemak Timoroan primeiro atu sai professor catedrático e a Universidade Gregoriana e a Roma. Ensino superior ne setor internacional e da Duni. Pai tabot Sierra Hotu, bom dia. Graduando Sierra Macau respeita. Hawa karak foluklai parabéns pai tabot Sierra Hotu. Panain sanuro resin hat na be Maximo. Panain sanuro resin hat na be Maximo mestrado. Honain atus hat hitu nulo resin hitu na be Maximo licenciatura. Proficiat. Itabot Sierra serviço tinan barak ni alaran. Hodi ultrapassa desafio oioin makfoin to iha ceremonia graduação o hinorone. Agora tempo a tu celebra. Pa família graduando Siramos, hau hato hau nia parabéns. Tama sira nia sucesso, makita bo sira nia sucesso. Maluk docente sira makau hadomi ho respeita. Obrigada. Hau aprecia teves ita bo sira nia domin ho colaboração durante o tempo narukne. Liu, hau fo obrigada pa reitoria do Institute of Technology durante tinan ruanulune. Hau bele hamri ki ita bot sirania presença, tamba reitoria sirania serviço bot, sirania liderança. E hau bele hamri ki ia hobrani atu simu promoção ne tamba Universidade de hala o promoção ne ho rigoroso. Agradecemos para docente Centro Estudo Língua, para a senhora Olinda Lucas, para docente Sierra Hosi Faculdade Hosi Unidade Selo Seluk nebe mak serviço hamutu kohau durante tinan sanulo resim hitu. E ensino, e a pesquisa, glossário, publicação. Hau aprende buat para Hosi tabot Sierra no haumos contente atu hola parte e a família bot titnian. Distintos convidados Sierra nebe mak hau respeita, permiti hau atu hakat pa conteúdo Horácio Sapiência idane. Hau hahuho pergunta ida. Ita barak senti atu hakerek tetu ne difícil. Atu lemos susar. O insamak bele. Ita lorong kuliah tetu. Nusamak to ita le susar. Ita rona, ita hakerek susar, ita le dalam rumah latama ita ni ulun. Hau acompanha desenvolvimento tetun durante tinan rua nuluona. No hau akarak atu kontuituan kona tetun ya riqueza balu,
O desafio balo nebe ite enfrenta ban hier ite usa teto ni contexto formal. Depois hau se remata ho lia menon badak kona ba oin sama kita bele enfrenta desafio ne. Língua hotu e a riqueza ida mak modelo linguagem oioin. Treinador hakila ria campo futebol, lahanesan inan hamaus nia oal. Discurso em seluk fali. Ida iha nia vocabulário, ida que nia estrutura, dala ruma ni entonação tam. Linguagem nebe ite usa ia contexto ketak, linguista sira bolu registro. Ida ne la os registro ida lista naranian. Registro ida ne mak modelo linguagem honia contexto. Ita hotu usa registro oioin, ita adapta ita nia língua, tuir ita nia objetivo. Ita tu hanorin ka tu halo komik. Ita adapta tuir ita nia relação. Ita kuliah ho ita nia oan ka kuliah ho presidente da República lahanesa. Ita adapta mos tuir situação. Ita hakerek relatório ka hakerek SMS, linguagem mos lahanesa. Iha tinan rua nulu ikus ne, tetu nia registro aumenta makas. Molok referendum iha 99, teitun la usa ba discurso hanesa ne. Ema la hakerek notícias holian teitun, la usa ho de debate orçamento geral do Estado. Facebook será o que iha. Mas agora teitun usa ba buat sirane hotu. Honu ne teitun hetok rico. Tuir mai hau se conta kona ba registro hat, rua informal, rua formal. E hau se focus liu ba teitun nebe ito usa iha escola ho serviço. Registro primeiro, mak teitun nebe ito kuliah loro. Ida ne oral, ita kuliah, ita senti la difícil, ita compreendemos fácil. Ita kahor ho língua seluk, mai bela os makas. Se ita ho ita conversa iha dili, karik 5 to 15% português. Iha município, dala ruma la to 5%. Ulu kita mos kahor ho bahasa Indonesia. Ho si hau nia dados, si 2006, momento na ba, ita kahor 5 to 10% bahasa Indonesia. Agora tu nona. Ita kuliah loro te tunteri ko inglês quase la tama. Kona ba estrutura, teitun nebe ita kuliah loro ne, tuir duni gramatika teitun. Influência ho si língua seluk la dunia. So influência ho si mambail mak iha, mai be ne laudes do uluk kedas. Registro formal, informal segundo nebe hawa karaktemi mak gíria. Ema mos bolu bahasa gaul ka slang. Iha docenti nain rua ho si dili Institute of Technology halo pesquisa kona ba idane. Itania pro-reitor Justino da Silva, ho mestra língua Cesaltina Tillman. Gíria ne, jovem sira usa, liu jovem mak usa bain hira kuliah halimar ka hakerek ia Facebook. Nia karakteristika boot liu mak kreatividade. Kahor língua tun sae no komik, ni tahatene ona. Hanesan, bain hira abotak mai, ita lego lai. Se mak bele kreativo atu inventa buat hanesan ne, haularan moras tiona. Lia fuan gíria mosu lalais, dala barak mos lakan lalais. Kona ba estrutura, gíria la os tuedet estrutura tetun. Tuirmos estrutura hosilian seluk, liu bahasa Indonesia. Mai be atu hatene tan dia klu lesir ni artigo. Agora ita hakat hosi tetun informal ba tetun nebe formal. Hawa karaktemi registro rua nebe dok malu. Ida primeiro usa a liturgia, ia missal, ia homilia balu, ia poesia barak. Modelo língua ne hahu cleur losona. Ita bele hare karakteristika balu iha Padre Sebastião da Silva nia catequismo. Ida ne publica ia 1885. Ne tinan atus ida liu. E karakteristika balu, karakteristika nebe ita nota kedas iha registro ne mak lia fuan. Liu hosi tetun terik. Mas quando sura, mais ou menos 10% hosi tetun terik.
E hosi português mos la dun barak karek 10%. E termo hosi Indonésia, o inglês nunca mais tama e a liturgia. Registro formal de segundo o enselo clio. E dene ita usa a escola o serviço. E a jornal, e a notícias, e a relatório, e a conferência, e a parlamento. E tabot sira nebe foi ndadau hakerek monografia mos, karek hakerek hanesa ne. Registro ne sempre o objetivo nebe sério. Atu hato informação ka atu influência ema, nunca atu halo comic ka hatu do domin. E molok 99 registro ne sedok iha. Tamatetun sedok usa e a escola ho serviço. No ne registro ne phone. Tinan rua nulu e contexto linguística phone los. Kona ba linguagem e a característica rua nebe forte los e a tetun ba escola ho serviço ne. Primeiro, ne vocabulário barak los foti husi português. E segundo, cara que me lahatene mai beni estrutura barak mos foti husi língua seluk. How se hare característica rua ne ibida. Vocabulário nebe ito usa e a escola ho serviço, tetun terek peleden latama, so node. Ema baludet makahor língua Indonésia ho inglês. Mas be português dala ruma makaslos. A misura texto oioin, pele 15 to 55% husi português. Dala barak 30%. Mas be, se ita sura det mak substantivo, verbo ho adjetivo, tama categoria tolu ne mak lori significado, ita sura ida ne det dala ruma português to 80%. Tradução dala ruma makasliu tam. A misura tradução nida, ni substantivo, verbo ou adjetivo 86% makosi português. Ne den kata que texto balu, tetun usa ba ligação, hanesan iha, painhira, ne e. Mas be liafanselo quase português hoto. Mas be registro tetun ba escola ho serviço lá os foti det liafuan hosi português, fotimos estrutura hosi lianseluk. Exemplo ida mak passivo, o modelo rua quedas. Tetun bai bain, itadean sira abandona raine. Mai be ema barak hakerek, ulunain fali, raine abandonado, hosi nia nai. Tuurlos estrutura lian Indonésia ho português. Exemplo ida seluk, tu regra tetun bai bain, itadean diretor anuncia programa phone. Mai be escritor barak hakerek programa phone anuncia hosi diretor. To agora a misura ona estrutura sanulu resinen nebe maktetun adota hosi língua seluk. Liu hosi português hosi ho bahasa. Hoto hosi português ho bahasa. Honune tetun formal idene dok pada dauk hosi estrutura tetun dili original nian e basic pada dauk estrutura lian Europa nian. Liefuan phone ema hotu nota. Estrutura phone ema barak palu hare. Maibe ihatan mudança ida nebe dala ruma la o subsubar. Nema kita usa estrutura tetun, maibe nia significado ita usa tuir lian seluk fali. Hau for exemplo ida, liefuan nebe. Tetun bai bain, se ita dean primeiro-ministro ida nebe tuir Xanana Gusmão, ita reconhece kata timo nia primeiro-ministro Barak Teona, ita identifica primeiro-ministro ida nebe makita karaktemi. Maibe agora, hakerek na ein Barak usa nebe o in seluk fali. Atu halutuir português que o bahasa Indonésia yang. Sira hakerek fali exemplo hanesa ne. Primeiro-ministro nebemos ministro de defesa. E hane usa nebe la os atu identifica primeiro-ministro ida nebe, mas be atu fotan informação kona ba emane. Se ita hakerek tetun, ho estrutura tetun, mas be função lian seluk nian, pele dia ni kulit tetun, mai bini isin lae.
E a estrutura lima, mak ami identifica ho função phone tuir lian selu kanesa ne. Mudança ikus e a linguagem ida formal ne, mak estrutura tetun balu nebe diaglos quase lacon. Exemplo ida mak verbo rua tutuir malu, hanesan soe sai, ka halai sai. Tetun diak, mai be português la iha, lian Indonésia la iha, inglês la iha, e agora escritor siramos quase la usa. Só quando cita é masculina, mak sira usa. Nune tetunia sabor único menos pada dauk. Ita usa lia fon ho estrutura ho silian seluk e hania pro contra. Hau hare vantagem tolo. Primeiro, facilosa tu hakerek. Tamba hakerek na in hotu e Timor-Leste, so karek ita bot sira nebe se jovem, ita hotu escola ho lian seluk. Nune ita aprende a tu hakerek tuir estrutura lian seluk ne. Faciliu se tetulmos hanesa. Faciliu dok se ita traduz palos mailos. Segundo, estrutura phone sirane for flexibilidade maita. Para ita bele formula ita ni ideia rodalan oi tuir ita ni precisa. No terceiro, lia fuan técnico sirane ajuda ita a tu for sai significado ida nebe específico tuir ita ni hakarak. Narang katak le na insiramos hatene. Vantagem tolu ne for benefício botliu ba hakerek na insira hokulia na insira duke bale na in horona na in. Mai be estrutura phone ho lia fuan phone mos e nie desvantagem. Idenemos how se temi tolu. Primeiro, estrutura phone sirane ema barak la domina. Nune susar basira a tu compreende saída makita tu hato basira. Segundo, linguagem hanesa ne hasusar comunicação ho ema hosi área serviço seluk. Tur amini experiência e Timor, homos emani experiência e rai liur, dala barak ema usa linguagem nebe formal hanesa ne, complicado hanesa ne, a tu comunicar, ema hosi departamento seluk, mas que siramos escola bot, mais sira la compreende, ou atliu tan sira compreende sala. Honune ita hasusar comunicação interdisciplinar. Afinal, mundo agora precisa de uni para ema husi disciplina ketak serviço hamutuk. E desvantagem terceiro, dala ruma ema bele compreende linguagem ne, mas betur hau hare nunca mais conhecer a nia lara. Desvantagem hierak ne, hasusar liu, le na insira, la os hakerek na insira. Distintos convidados, sira hotu. Tur hau nia hanoin ita precisa modelo tetun ba escola ho serviço ida nebe oin seluk. Ita bele kolia ho hakerek tetun tuedalan formal. Mai be valoriza na fatin estrutura tetun. No usa liu lia fuan nebe mak rona na insira kale na insira bele comprende. Modelo linguagem ne mak ami koko atu usa iha manual nebe mak Centro Estudo Língua Pública, homos iha tradução Bíblia. Hosi experiência tina naruk ne hau bele hatete momos. Ita hakerek ka traduz tuirolos estrutura tetun dala ruma difícil tebes. Mai be, to ikus ami koko tradução Bíblia ne ho jovem sira nebela toman le Bíblia, sira compreende. To o São Paulo ni lia fuan balu nebe difícil tebes mos sira bele explica fila fali. Mai be, quando ami usa estrutura hosi língua seluk, ka usa estrutura tetun tuir fali função lian seluk nian, lia fuan sira nebe ami traduz mamuk pasira. Maluk docente sira graduando sira ho distintos convidados sira seluk. Ohen itahare tetun ia modelo linguagem har, ho nia desafio balu. Itamos hare kois katak tetun desenvolve bada dauk,
também ema hanesan itabot sira ne mak uso ho kreativo. Pazeia ba ponto hirak ne, hau iha lia menon rua kona batetun. Lia menon primeiro pa educador sira. Hakara kalakoi, e claro, hau lakoi, mas be hakara kalakoi, registro escola ho serviço e de nebe halis pa estrutura lian seluk nian sela lakon. Hau sikte nenek se hedota tam estrutura phone ho significado phone ho si língua seluk. Ne duni diakliu ita hanorin estudantes sire escola atubele a compreende di diaktetun modelo idene. Maski diakliu ita lebele hanorin sirato hakere kanesane. Tamba modelo linguagem nebe usa e regional ou a situação formal e a estrutura phone sanulo resinen quedas, mas os estudantes a maioria la compreende. E a estrutura lima quedas, mas usa o significado o enselo que fale. O ensama que estudantes tu compreende. Tur pesquisa irá seluk. Panhira estudante sira domina a linguagem nebe mak usa a escola, ne ajuda sira a tu bele ramata a escola hodiak. Lia menon segundo, hau ato obai te hotu nebe hakere kakulia i ha situação formal. Teitu ni registro oi nebe hau temi o hene hatudu katak ema timor usa língua ho creativo. Creativo bana fatin. Mai be, se ita hakarak atu dade mania laran. Ka muda emania hahalok, ka aumenta emania conhecimento. Diakliu usa tetun nebe tuiaduni estrutura tetun. Linguagem nebe makia sabor tetunian. Timur ia comunicador parak nebe kuliah hanesane. Politik nain sira nebe hakarak dada povo nia laran, sira usa estrutura tetun duni, e sira usa liafon nebe mak povo hatene. Religioso ho mestra barak mos hanesan, mas be ita precisa tam, liu e tetun escrita. Ho nune, ita ha força identidade nacional, ita mos pele comunica ho linguagem nebe furak, no kona emania laran. Graduando sira nebe hau hadomi ho respeita. Liafan ikus hawakarak hato oba ita bot sira, ho tulun ho sidit ni escritor ida senhora Anabela Maia Santos. Fitun o furak no nabilan teves. Se maklakoi hetano. Ho esperança e maduni no duni. Haumos duni o fitun doben. O makroman pahaunia moris. O leno amidalan. Mai be susa teves atu hetano. Lolo liman ba hetan date onia lalatak. Duni tur latoman. Tamba onia fatin as. Precisa buka laos heen. Fer ulun hamutuk laos mesak. Tenki curioso. Buka hatene. Matenek. No di serbi raido benidane. Atutaka hafoti liafuan hosi haunia mestri sira primeiro iha beton. Lia haoka ninin banee roham banee. Nunia de. Obrigada.